Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, com o seguinte tema: Orientações a um jovem cristão. As cartas de Paulo dirigidas a Timóteo hoje, né, com o capítulo 2, né, dessa série que a gente está fazendo aqui, desvendando aqui as epístolas que foram dirigidas a Timóteo, né? Que, embora que sejam dedicadas a um jovem cristão, abrangem, né, ali toda a igreja, né? Mas queria deixar aqui já de antemão, né, é, pedir perdão aos irmãos pela minha voz, acaba que minha garganta não se encontra, né, tão saudável, né, e logo minha voz está um pouco fraca, então pode haver momentos, né, em que acabará falhando, né, algumas palavras, algumas letras, mas nada que interfira aqui no estudo, né? Então, somente deixando esse aviso e para aqueles, né, que não viram os últimos estudos, deixo aqui, né, é, para que aqueles que querem, né, entender, né, aqui a epístola na íntegra, né, recomendo que vejam aqui a parte um e a parte 2, né, sobre 1 Timóteo capítulo um, onde a gente meditou ali é, nessa carta, né, nesse primeiro capítulo, que trouxe vários ensinos, né, e exigiu ali dois estudos para que a gente pudesse compreender. E, inclusive, já organizei aqui uma apostila, né, para os estudos. Até então foram colocados somente os dois, né, e logo após vai ser colocado esse que eu estou gravando nesse momento, né, aqui, e colocarei no canal. E também será colocado aqui na playlist, né, desse, desse tema, né, que a gente está fazendo, que é Orientações a um Jovem Cristão, as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo. Gostaria somente de deixar um pedido aos irmãos, já de antemão, se possível for, por gentileza, os irmãos deixarem um like, um comentário, pois dessa forma, né, os irmãos auxiliam na divulgação dessa pregação, e assim mais pessoas podem, né, ser alcançadas por meio da mensagem que hoje eu vos trago. E se caso houver alguma dúvida em relação a 1 Timóteo capítulo 2, logo, né, a dúvida dessa pessoa pode ser saciada através da meditação que hoje nós aqui faremos, né. Então, né, peço aos irmãos que possam deixar o like, deixar seu comentário, o que acharam, né, da pregação, se for edificado, se tiver alguma dúvida. Compartilhar também em todas as suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas, né? E assim, na medida do possível, né, se for da vontade de Deus, mais pessoas ali, né, seriam alcançadas por meio do evangelho, né? Aqueles que não são inscritos se inscrevam, busque fazer estudos aqui na medida do possível, né? Claro que tudo de acordo com a vontade de Deus, todas as segundas-feiras às 9 horas, né? E com temas, né, variados aqui no canal. Aqueles que não conhecem, conheçam o canal, já temos vários estudos aqui. E hoje nós meditaremos aqui com 1 Timóteo capítulo 2. Então, deixando, né, esses avisos, partiremos agora, né, para a meditação. Não faremos, né, a leitura do capítulo, né, ali, por ser também, creio que um pouco longo, né? Creio que meditar, na verdade não tão longo, mas meditar versículo por versículo, né, ali, a gente já consegue ali tirar na íntegra, né, todo o estudo em si, por si só, né? São 15 versículos e tentaremos, né, meditar aqui esses 15 versículos hoje. Se caso não for possível, se caso for necessário a parte 2, né, a gente faz ali a parte 2 para finalizar o estudo, mas creio que por ser bem pouco, a gente consiga sim ali finalizar nesses esse estudo de hoje, né? Então, partindo para a introdução, o capítulo 2 de 1 Timóteo marca uma mudança de foco no conteúdo da carta. Depois de alertar sobre falsos mestres e a má utilização da lei, conforme o capítulo 1, né, Paulo ele passa a orientar Timóteo quanto à vida prática da comunidade cristã reunida em Éfeso. Então, nesse capítulo, nós vamos ter aqui, principalmente aqui no fim, a gente vê aqui, principalmente aqui no fim não, mas em relação realmente a todo o capítulo, né, ali, em geral, ao modo das pessoas se portarem, né, ali, dentro da igreja, né. Paulo, ele vai advertir a como os homens, né, embora que não explicitamente tanto os homens, mas também as mulheres ali de como elas devem se portar, qual deve ser o porte delas, né, como elas devem agir, né. Isso um pouco aqui no capítulo 2 de 1 Timóteo, né. No próximo capítulo, se assim Deus permitir, nós meditaremos aqui como um presbítero, né? Como um servo ali de Deus, né? Sendo ele homem,
né, deve agir ali, tá? Embora que seja aqui pro presbítero, embora que seja aqui para aquele que exerce uma certa liderança, né, na igreja, né? Uma liderança, né, entre aspas, é somente não diria nem um cargo, né, mas um talento, né, algo que foi deixado confiado a essa pessoa, né, aí aqui também deixa, né, como essa pessoa deve agir, no caso o presbítero, o diácono, né, cooperador, mas isso também vai abranger ali a todos os homens, né. No entanto, hoje a gente vai, principalmente aqui nos últimos versículos, vai meditar mais ali sobre o comportamento das mulheres, mas também aqui sobre a questão da oração, né, em relação aos governantes, entre outros vários temas que nós veremos aqui com o decorrer do estudo. Paulo, né, ele passa ali a orientar, né, como a gente já viu, Timóteo quanto à vida prática na comunidade cristã reunida em Éfeso. O apóstolo, ele estabelece princípios para a adoração, para a vida de oração da igreja e para a conduta de homens e mulheres no contexto do culto. Essas instruções são fundamentais porque revelam a preocupação de Paulo em manter a ordem, a piedade e o testemunho da igreja diante do mundo, né? Isso é algo que Paulo ali ele tem em mente, né, como uma preocupação para que a igreja ela possa também dar um bom testemunho, ter ordem, piedade, tudo isso, né? Sabemos que a igreja de Éfeso ela foi ali bem elogiada, né? Mas como a gente vê lá no Apocalipse também trouxe consigo exortações com relação, né, à mornidão espiritual. Mas no geral ela foi uma igreja realmente ali que fez grandes obras, foi realmente uma igreja, né, ali que foi do agrado, né, do Senhor Jesus. Pelo que eu me lembro, se a minha mente não me falha ali com relação, né, ao capítulo. Então, prosseguindo, a primeira parte, né, dos versículos 1 ao 7 trata da oração como prioridade. Paulo instrui que se façam súplicas, intercessões e ações de graças por todos, inclusive pelas autoridades. Essa prática, ela tem um propósito duplo: garantir que os cristãos possam viver tranquilamente, com piedade e honestidade, e também refletir o caráter universal do plano de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ao enfatizar que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se entregou em resgate por nós, Paulo coloca o fundamento da fé cristã no centro da vida da igreja, né? Que a gente sabe ali, a unidade simples do nosso Deus como um e não como três, e um mediador, né? Jesus Cristo, homem, né? Ele é o nosso sumo sacerdote, o qual a gente, né, ali tem acesso, né, pleno acesso ao nosso Deus, isso através do Senhor Jesus. Então ele também entrega aqui, né, de uma forma mais clara também ali, um ponto de fé da igreja, né, que é Jesus Cristo plenamente homem, né, e também ali a unidade simples do nosso Deus, né, isso também ali a gente pode considerar, né, ali como um ponto de fé, algo essencial, né, ali que o cristão creia, né, pois há também deturpações, né, da Bíblia, a gente sabe, né, pessoas que tentam deturpar a Bíblia para trazer para si, né, ali ensinos, né, que o agradem, mas a gente sabe muito bem, né, que a verdade, né, a Bíblia ela tende a ser estudada e nenhuma mentira vai proceder da verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso e meditar, né, ali profundamente nas Escrituras. Prosseguindo, a segunda parte dos versículos 8 ao 15 se volta para a conduta no culto. Paulo orienta os homens a orarem com as mãos santas, sem ira nem discussões, destacando a pureza e a reconciliação com condições para a verdadeira adoração. Quanto às mulheres, ele enfatiza a modéstia, a sobriedade e o testemunho das boas obras como prioridade sobre adornos externos. O apóstolo ainda aborda a questão do ensino e da autoridade, remetendo à ordem da criação e à narrativa da queda em Gênesis, mostrando que a vida comunitária deve refletir tanto a ordem estabelecida por Deus quanto ao caráter santo que ele requer de seu povo. Isso a gente vai entender um pouco melhor, né, em relação ali ao homem, né, Cristo, Deus ser a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do homem, o homem a cabeça da mulher. Isso a gente vai entender aqui um pouco mais, né, que Paulo ele fala dessa ordem aqui no versículo, no capítulo, né, com relação ali ao comportamento devido a essa ordem ali também, né, que foi mostrada ali no Éden, né. No entanto, né, a gente vai ver um pouco mais sobre isso e creio que também ali acabar falando mais sobre o assunto, né, em relação a essa passagem aqui, né, a partir, creio que do 9, né, em relação ali, no caso a partir do 8, né, que fala do comportamento dos homens e das
mulheres. Esse capítulo, portanto, ele não apresenta apenas regras pontuais, mas princípios de vida comunitária voltadas para a adoração verdadeira e o testemunho eficaz diante do mundo. A oração universal, a piedade, a modéstia e a ordem no culto revelam que a igreja deve ser um reflexo da vontade de Deus e do Evangelho de Cristo. Para Timóteo, essas instruções eram essenciais para lidar com uma comunidade marcada por pressões externas e por desafios internos, garantindo que a fé fosse vivida de forma íntegra, organizada e centrada na verdade. Essa é a nossa introdução, com a qual hoje a gente dará início aqui ao nosso estudo, né? Então, prosseguiremos. Vou só beber um pouco de água. Mas enfim, prosseguindo. Vamos dar início aqui com o versículo 1 de 1 Timóteo capítulo 2. Diz o seguinte: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, para começarmos, né, aqui, só explicando, a gente vai fazer dessa forma, como a gente já fez no estudo passado, né? Quebra, né, ali de versículo. A gente vai quebrar os versículos para poder interpretar ali parte por parte. Somente, né? Eu creio que vai ter. Não sei se tem algumas exceções aqui. Me vem à mente que eu coloquei alguns versículos que foram inteiros. Mas, se caso não, né? A gente vai prosseguindo dessa forma aqui. Que é quebrando os versículos, né? E meditando por parte ali para que a gente extraia, né? Cada vez mais ali. De uma forma mais profunda a palavra do nosso Deus. Então, né, a gente leu aqui a passagem de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. E quando Paulo fala, admoesto-te, pois, antes de tudo, ele introduz essa seção com uma ordem de prioridade. A vida de oração da igreja deve estar em primeiro lugar. A expressão antes de tudo mostra que no culto comunitário a oração não é secundária, mas essencial, tá? Então ele dá meio que uma prioridade para isso aqui, né? Fazer súplicas e orações e intercessões, né, ali por todos. Com ações de graças também, bem importante destacar isso. Prosseguindo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. O apóstolo, ele usa quatro termos diferentes para enfatizar a riqueza da prática de oração. Primeiro, súplicas, pedidos feitos a Deus diante de necessidades específicas. Então, as súplicas, elas são pedidos feitos a Deus diante ali de necessidades específicas. Quando a gente suplica, é algo mais, eu diria que até sério, né? Porque não é uma simples oração que a gente faz ali, né? A gente ora, a gente, claro que intercede pelos homens, intercede pelos nossos irmãos, né? Por aqueles que ainda não se encontram na fé, pedindo auxílio para, sobretudo, Deus também nos proteja, né? Mas a súplica, ela tem uma diferença em questão. A súplica, ela é algo mais direcionado ali ao a gente fazer tipo, eu diria que uma oração mais forte, né? É quando a gente clama por algo, né? Algo de uma forma assim mais profunda, uma oração mais fervorosa, né? Isso eu diria que era a súplica, né? Que é a súplica. A súplica, ela é algo que é mais fervoroso, algo que a gente vê que, nossa, realmente é bem, é bem, é bem importante isso, é bem mais fervoroso, é algo bem diferente, né? Eu diria, a súplica, ela já é algo, por exemplo, tem diferença entre eu orar normalmente no meu dia a dia e tem diferença entre, por exemplo, eu errar e clamar pela misericórdia de Deus diante do erro que eu acabei cometendo, né? Então, a súplica tá nessa questão. Eu clamar por alguém, pedir perdão pelos meus pecados, clamar pelas pessoas, né, pela situação que eu estou vivendo. Isso seria uma súplica. Já a oração já é algo, eu diria que mais do dia a dia que a gente acaba fazendo, né? Mas ainda assim não é algo que por exemplo, uma tarefa, né, do dia a dia, como se fosse algo já assim. Embora que seja, eu diria que algo diário, não é como se fosse uma tarefa assim, simplesmente de se fazer, né? Às vezes a gente também cai nisso, né? Eu também, de vez em quando, acabo caindo nessa questão, mas é bom que a gente busque fazer as orações de forma profunda, de forma fervorosa, uma oração de qualidade ao nosso Deus, né? E outro termo que ele também destaca é as orações. O termo mais amplo para falar com Deus, abrangendo todo tipo de súplica ou louvor,
Isso é a oração, né? A oração é basicamente o conjunto disso tudo, né? É isso que vai haver na oração. Também temos as intercessões, que são pedidos feitos em favor de outras pessoas, refletindo compaixão e solidariedade. A gente pede por Deus, por exemplo, uma pessoa passando necessidade em relação a, por exemplo, comida. Vamos dizer que a pessoa está com falta de comida. A gente vai lá e pede a Deus para que Deus haja na vida daquela pessoa, para que Ele possa prover o alimento, para que ela tenha condições de comprar o alimento do dia a dia. E isso é uma intercessão, a gente está pedindo em favor de outras pessoas. Mas também há ações de graças, que é o reconhecimento a Deus por suas bênçãos, respondendo com gratidão em toda circunstância, né? Inclusive, a gente já trouxe vários estudos aqui, no caso, vários não, mas a gente já trouxe estudos em relação à oração e também ao agradecimento. Tá no canal, para aqueles que não viram, recomendo que vejam também. É bem interessante a gente destacar. A soma desses elementos mostra que a oração ela deve ser completa, e não apenas pedir, mas também interceder e agradecer. E Paulo finalizando diz, por todos os homens. O alcance da oração é universal, não restrito à comunidade de fé. Claro que primeiramente aqueles que são da fé, mas não é restrito à comunidade da fé. Paulo, ele combate qualquer exclusividade, lembrando que a intercessão deve abranger toda a humanidade, incluindo amigos e inimigos e até governantes, né? Tema que será detalhado nos seguintes versículos. Essa ênfase em sintonia está em sintonia com o propósito de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos, conforme o versículo 4. Então, a nossa oração, ela não só deve abranger os nossos irmãos da fé, mas as pessoas também de fora, né? E até os nossos inimigos. Mas claro que priorizando os nossos irmãos da fé, porque eles já são da nossa fé, e a gente ora por eles. A gente prioriza primeiro o corpo de Cristo, depois aqueles que são de fora, né? Tem essa questão de prioridade, né? Ali a gente sabe, né? Quando nós somos membros da igreja, a gente prioriza auxiliar os membros da igreja. Mas também, para dar um bom testemunho, a gente também, né, intercede, auxilia aqueles que também são de fora. Mas esse é o versículo 1, né? E espero que os irmãos tenham compreendido aqui o versículo 1, né? Embora que Paulo ele traz aqui, mas a gente vê que é bem importante, né? Essa importância da gente fazer as orações, as intercessões, com ação de graças e suplicarmos também ao nosso Deus por todos os homens. Agora entrando no versículo 2, diz o seguinte: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, Paulo ele diz aqui, né, no versículo 2, né, na quebra aqui que a gente acabou colocando, foi colocado, diz o seguinte: pelos reis e por todos os que estão em eminência. Aqui Paulo ele especifica o alcance universal da oração. Ela deve incluir governantes e autoridades, mesmo que nem sempre sejam justos ou favoráveis ao evangelho. Na época, o Império Romano governava com mão forte e muitos líderes eram hostis à fé cristã. Ainda assim, Paulo instruiu a orar por eles, não para aprovar suas ações, mas para reconhecer que a autoridade é permitida por Deus. Então, é importante que a gente também ore, né, pelos nossos governantes, né? Também tenho que melhorar nessa questão e também tenho que orar, né, por aquele a gente sabe que governa pelo Brasil, embora que a gente saiba tudo o que acaba acontecendo, né? Não é o melhor das coisas, mas temos que pedir a Deus, né, para que a justiça seja não só aplicada aqui no Brasil, claro que não a plena justiça, não tem como isso, mas que ao menos haja mais justiça, não só no Brasil, mas também, né, ali no mundo inteiro, né? É importante a gente abranger essa questão também, porque é bom que a gente viva dessa forma, eu diria que a gente não tá tendo problemas em relação à fé, né? Eu diria que tá sendo tranquilo, né? Mas ainda assim a gente não pode relaxar, né? Temos que continuar orando para que a gente possa viver em paz e piedade, tendo uma vida sossegada, né? Vem tribulações, vem lutas, certamente vem. Mas se orarmos a Deus, elas acabam meio que diminuindo, né? Elas acabam, na verdade, nem diminuindo, mas acabam se tornando mais fáceis de se passar, porque a gente sabe que a gente tem a presença e o auxílio do nosso Deus. Então, trazendo uma passagem, em Romanos 13, dos versículos 1 ao 2, é dito o seguinte aqui por Paulo: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus,
e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, meus irmãos, Paulo está falando aqui que a gente não deve desrespeitar a autoridade, né? A gente sabe ali, claro que em todos os sentidos ali que são corretos, né? A gente sabe que se, por exemplo, a autoridade dizer não adore a Deus, a gente não vai obedecer, né? Claramente. Só que a gente também tem que ter ali um certo cuidado. Por exemplo, se mandar fazer alguma coisa certa, é ideal que a gente vai lá e faça, né? Que a gente não resista. Se algo não for errado, se algo não for ali, é, no caso, né? Se eles mandarem fazer algo certo, é bom que a gente vai lá e faça, né? Se não for errado, é bom que a gente vá lá e faça. Se não prejudica a nossa fé também, é bom que a gente vai lá e faça. No entanto, se não for de acordo com a nossa fé, se for contrário, como diz Pedro, se eu não me engano, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, é importante que a gente também ore por aqueles que são nossos governantes, não só como a presidência, por exemplo, mas também os prefeitos, toda essa questão ali de política que envolve, né? É bom que a gente ore por eles para que possa haver mais justiça aqui no lugar, no ambiente que moramos, né? Embora que não saibamos que a justiça a ser aplicada é somente pelo Senhor Jesus mesmo, né? No dia da sua vinda, quando ele vir reinar aqui sobre a terra. Sabemos que ali vai ser aplicada a plena justiça. No entanto, nós sabemos que orar a Deus nesse sentido também é lícito para que a gente também tenha uma vida mais sossegada, né? Passamos ali a viver a fé com menos ali, é, menos dificuldade. É essencial também que a gente faça isso e também é cabível que nós façamos isso. Prosseguindo para o versículo, para a próxima parte aqui da quebra do versículo, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. O objetivo da oração pelas autoridades é a busca de condições de paz social que permitam aos cristãos viver com tranquilidade. Quieta indica a ausência de perturbações externas, enquanto sossegada aponta para uma vida calma, livre de conflitos desnecessários. Então, é, essa vida quieta indica a ausência de perturbações externas, né? Ali, dificuldades, assim, nesse sentido, a gente sabe, envolvendo ali perseguições. E sossegada aponta para uma vida calma e livre de conflitos ali que são desnecessários, né? A gente orando, perdão, pelos nossos líderes, acaba que nós temos uma vida mais quieta e sossegada, se assim for da vontade de Deus, né? E por fim aqui, né, na última quebra do versículo, em toda piedade e honestidade. A finalidade não é apenas viver em paz social, mas sobretudo praticar a fé, né? Piedade ali descreve a devoção e reverência, né, a Deus. Honestidade ou dignidade, né, conforme na NVI e na NVT, refere-se à condução correta diante dos homens. A oração pela ordem pública está ligada ao testemunho cristão. Em um ambiente estável, a igreja pode cumprir sua missão com fidelidade e ser exemplo diante do mundo. Então, perdão, é, então, a gente tem que ter nessa vida de piedade, essa vida de honestidade, uma vida de reverência, uma vida de obediência a Deus, dar o bom testemunho, né? Ter essa conduta correta, né? Tanto ali vivendo uma vida sossegada, mas também tendo nessa vida íntegra ali perante os homens, que a gente sabe que tem aqueles que não são da nossa mesma fé, né? E é importante que a gente dê ali o bom testemunho para que para que assim, né, a nossa fé alcance cada vez mais pessoas, porque o testemunho também, eu diria que é uma das maiores formas de pregação, né, quando damos o bom testemunho. As pessoas se interessam pelo que nós cremos. E dessa forma, né, a gente adquire mais pessoas, né, alcança ali mais pessoas para o reino de Deus. Então, esse é o versículo 2 que destaca também ali mais, né, sobre essa questão ali de orar por aqueles que são nossos líderes, mesmo que eles não sejam justos, meus irmãos. É importante que a gente ore, né? Para que haja arrependimento também por parte deles, né? E para que, se assim for da vontade de Deus, se tal governante não estiver sendo bom, que Deus ponha, né, um melhor, né? Eu diria que o menos pior ali, né, no, na governança, né? Para que a gente também tenha uma vida mais sossegada, né? Então, esse é o versículo 2, né?
Espero que os irmãos tenham entendido. Agora o versículo 3, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, quando Paulo diz porque isto é bom, ele afirma que orar por todos, inclusive pelas autoridades, é algo correto. O bom aqui não é apenas no sentido moral, mas também no sentido de estar em harmonia com a vontade de Deus, pois reflete seu caráter de amor universal. Então, isso vai abranger ali, vai estar em harmonia com a vontade de Deus e vai refletir o seu caráter de amor universal, né? Deus ele não quer que as pessoas se percam, mas que antes se acheguem, né, ao conhecimento da verdade e alcancem a vida eterna. Prosseguindo, né, Paulo aqui, quando ele diz, né, e agradável diante de Deus, né, nosso Salvador, a oração pelo bem-estar coletivo e pela paz da sociedade é agradável a Deus, porque corresponde ao seu propósito salvador. O título, Nosso Salvador, enfatiza que Deus é a fonte da redenção e que seu desejo é que todos tenham a oportunidade de ouvir e responder ao Evangelho, né, conforme o versículo 4. Logo, interceder por todos não é apenas uma prática ética, mas um ato que está em harmonia com o próprio coração, né? Isso no sentido de propósito do nosso Deus. Então, Paulo ele deixa claro aqui que a oração pelos governantes, né, não só os governantes, mas por todos os homens, é agradável, né? Bom e agradável, não só agradável e nem somente bom, mas é bom e agradável diante do nosso Deus, se alinha de acordo com a sua vontade, né? Isso é bem importante da gente destacar também, né? Deus ele se agrada quando a gente faz isso. Até porque, né, é o Santo Espírito de Deus que convence as pessoas do erro e tudo mais que nós pedirmos, se tivermos fé, certamente ali nos será, né, concedido de acordo com a vontade, claro, né, do nosso Deus. Mas esse é o versículo 3, né? Ele destaca muito bem ali o que já vem assim, sendo abordado ali nos últimos versículos, né? Que é o versículo 1, fazer as súplicas, as orações, intercessões, ações de graças. E também a oração ali pelos reis, né? E todos os que estão em eminência. Paulo destaca que isso é bom e agradável diante do nosso Deus. Partindo para o versículo 4, Paulo ele nos diz o seguinte. 1 Timóteo 2, versículo 4. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, né? Quando Paulo diz o seguinte, né? O qual, né, deseja, ou seja, quer, né, que todos os homens venham, né, ali, todos os homens sejam salvos, né? Que foi colocado em uma versão um pouco diferente. Vou até alterar aqui. Quando Paulo ele diz isso, né? Ele mostra, né, ali o propósito de Deus, revelando seu desejo universal de salvação. Deus não tem prazer na morte do ímpio, conforme Ezequiel capítulo 33, versículo 11, mas quer que todos se arrependam, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, quando ele diz isso, ele abrange ali, ele aborda, né, o que o nosso Deus ele quer. Ele não tem prazer na morte do ímpio e nem quer que todos sejam perdidos, mas que antes, né, todos alcancem a vida eterna, né? Tem até aquela passagem que é bem interessante da gente destacar também, é que Deus ele fala, né? Se eu não me engano, tem uma passagem relacionada a isso. Eu vou até pesquisar aqui, vou até colocar aqui pra gente ver, né? É, deixa eu ver essa passagem de Jeremias, versículo 21. Jeremias, Jeremias 21, versículo 28. Opa, 21:8. Aqui, ó. É nesse sentido. Tem outra passagem que fala, né? E a esse povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Deus, ele traz essa comparação para que a gente, é... olha aqui, ó, acho que Deuteronômio capítulo 30, pronto, a gente vai ver aqui, é interessante destacar Deuteronômio capítulo 30, os versículos 19 ao 20. É dito assim, né?
Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então é esse verso aqui que eu estava procurando, né? Deus, ele coloca diante de nós dois caminhos, né? Mas ele coloca tanto o caminho da morte quanto o caminho da vida. Ele dá a oportunidade, o livre-arbítrio, para que a gente possa escolher, né? Mas o dever nosso, né? E é o melhor realmente, é escolher o caminho da vida, né? Deus, ele quer que a gente escolha esse caminho, né? Para que a gente viva de acordo com a sua vontade, alcance, né, a salvação e seja salvo, né? Esse é o maior desejo ali do nosso Deus, né? Ele quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, né, agora, prosseguindo aqui com os próximos, no caso aqui com as comparações que foram trazidas, né? Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, é dito o seguinte: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta de seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, o nosso Deus aqui, ele mesmo afirmando, né? Vivo eu, diz o Senhor. Então, é com autoridade, que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta de seu caminho e viva. Essa é a vontade do nosso Deus. É isso que ele quer. E também, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, é dito o seguinte: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então é por isso que Deus, ele também, né, não é porque está demorando, é porque ele quer que mais pessoas se arrependam e alcancem, né, a vida eterna. Claro que vai ter um momento em que vai cessar isso, né? A gente sabe muito bem que vai haver um momento em que vai sim ocorrer a volta de Jesus. Só que até então, né, Deus, ele também quer que mais pessoas se convertam, né? Mais pessoas cheguem ao conhecimento do evangelho. Esse é o desejo do nosso Deus. E agora, prosseguindo, essa expressão, ela destaca a abrangência do amor divino, estendendo-se a todos sem distinção de nação, posição social ou condição moral, né? Prosseguindo, Paulo, ele também diz: "E venham ao conhecimento da verdade", né, no versículo 4. A salvação não é apenas escapar da condenação, mas envolve também conhecer a verdade, que é revelada em Cristo. Esse conhecimento não é meramente intelectual, mas relacional e transformador, resultando em fé genuína e obediência. Assim, a oração pela salvação de todos é coerente com o desejo do próprio Deus. Então, Deus, ele tem esse desejo de que todos se convertam, alcancem a vida eterna, alcancem o evangelho e cheguem, né, ao conhecimento da verdade. Esse certamente ali é o desejo, né, do nosso Deus, o maior desejo, que todos ali possam, né, alcançar a vida eterna. Até porque Jesus, ele diz, né, pra gente: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que, entre aspas, né, estão curados, né? Aqueles que, claro que também tem aqueles que já estão na fé, mas também tem aqueles que são soberbos e acham que não merecem, né, a cura, que não precisam de cura, são soberbos. Há mais alegria para aquele que se converte do que para aquele, né, que já está ali no meio, ou então aquele que acha-se soberbo, né, e não necessita ali de arrependimento, né? Há mais ali uma festa no céu, há mais alegria, né, ali no céu, por isso que se arrepende. Então, sempre há festa no céu ali, principalmente no momento do batismo, né, que é a representação disso, que é o arrependimento ali por parte da pessoa e a busca por viver, né, em novidade de vida. Então, não é meramente escapar da condenação, mas conhecer, né? É um conhecimento relacional, intelectual e transformador, resultando ali na fé genuína, a obediência e a prática, né, do evangelho. Então, até então fizemos aqui os 4 primeiros versículos e Paulo, ele abordou muito bem essa questão da oração, né? Vemos o quão importante aqui né, que a gente interceda por aqueles que ainda não são da fé, aqueles que já estão também. É importante que a gente interceda por todos, né? Claro que também na medida do possível, segundo a direção do nosso Deus. Prosseguindo para o versículo 5, é bem interessante também esse versículo 5, ele destrói também com heresias,
Mas, prosseguindo, 1 Timóteo 2, versículo 5, Paulo lhe diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, bem claro aqui. Vamos meditar nessa passagem, que ela também é uma passagem bem interessante da gente meditar aqui, né? Pois é deixado bem claro aqui a questão da unidade simples do nosso Deus. E também ali o nosso mediador, né? Que também é plenamente homem, como Paulo mesmo afirma, né? Jesus Cristo, homem. Então, bora lá meditar, né? Vamos lá meditar nessa passagem e nos aprofundarmos um pouco mais nela. Então, Paulo ele afirma, né? Porque há um só Deus. E ele reafirma a verdade fundamental do monoteísmo, conforme Deuteronômio 6, versículo 4, onde é dito o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso lembra também 1 Coríntios 8, versículo 4 ao 6, onde Paulo contrasta os muitos deuses dos gentios com o único verdadeiro Deus. Olha, vamos ler aqui essa passagem, essa comparação. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Olha que interessante, importante, né? Um só Deus, não três, né? Prosseguindo. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. A gente pode se perguntar, cadê o Espírito Santo aqui, né? Então fica claro aqui que o Espírito Santo é algo que provém do nosso Deus, né? E Paulo ele faz muito bem essa divisão, ele fala que há um só Deus e esse Deus é o Pai, né? Olha que Paulo aqui deixando bem claro nessa questão aqui, dando ali, né, meio que deixando a Trindade ali em um ponto de acabar ali, né, meio que duvidoso, né? Paulo ele declara que há um só Deus, né? E logo após declara que também há um só Senhor, né? Ele faz essa diferenciação. Ué, mas não é um Deus e três pessoas? Por que que Paulo ele não falou que há um só Deus e esse Deus é dividido em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ele deixa bem claro, e olha que ele nem cita aqui o Espírito Santo, né? Que é algo que procede do nosso Deus. Então, nesse versículo, fica claro que Paulo ele está declarando aqui a unidade, o monoteísmo bíblico, né? Que os cristãos primitivos defendiam, né? Algo que muitos têm por heresia, né? A Bíblia ela deixa claro, né? Que isso é uma verdade, né? Ali o monoteísmo bíblico, a unidade simples do nosso Deus, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Entre outras várias questões que a gente pode aqui abordar, né? Mas fica bem claro aqui, né? A unidade simples, há um só Deus, há um só mediador, que não é Deus, tá? É Jesus Cristo, um homem, é ali um homem, claro que não um homem qualquer, um homem perfeito, um homem sem pecado, que venceu o mundo. Esse é o Senhor Jesus, né? Não é um homem qualquer, é um homem sem pecado, que venceu o mundo. Mas aqui deixa bem claro que Jesus não é Deus, né? Paulo ele afirma, Jesus Cristo, homem. Então, nessa passagem a gente vê que Paulo ele faz ali a declaração bem simples e bem clara ali do monoteísmo bíblico, né, em relação ali ao que nós cremos, né? Não é ali um politeísmo, mas é o monoteísmo ali bíblico, né? Um só Deus. E ele fala aqui também, né, e um só Senhor. Então, para aqueles que têm dúvida, né, em relação à Trindade, né, recomendo-lhes, né, ali convido-lhes a assistir a série, né, que refutando o dogma da Trindade, né, que explica ali passagens que são utilizadas para tentar provar a Trindade, né, e ou são passagens ali deturpadas, né, ou então são passagens ali utilizadas fora do contexto, né, ali nesse sentido, essa série aqui ali meditando, né, profundamente, tem o propósito ali de refutar, né, e mostrar ali o monoteísmo bíblico, né, que nós cremos, né, ali, um só Deus, um só Senhor, né, o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, né, plenamente homem. Então, convido-lhes a assistir esse estudo, né, aqueles que têm dúvida, né, aqueles que estão um pouco pensativos, né, sobre isso,
Convido-lhes a assistir aqui essa série, né, refutando o dogma da Trindade, estará ou na descrição, ou então acessando aqui o perfil do canal, né, vocês podem ter acesso aqui a esse estudo, né. Certamente será libertador, e serão bem-vindos, né, ao fazer esse estudo, e certamente, né, ali, tudo se encaixará de uma forma bem mais fácil, né, no estudo bíblico. Então, um só Deus e um só mediador, né, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Partindo aqui agora para outra parte, né, que Paulo declara, ele diz: "E um só mediador entre Deus e os homens". O papel de Cristo é central. Ele é o único que pode interceder entre Deus e os homens. Diferente dos sacerdotes humanos que também eram pecadores, né, conforme Hebreus 7:27. Cristo, sendo perfeito e sem pecado, tornou-se um mediador suficiente, porque os sacerdotes eles tinham de oferecer sacrifícios por eles também, pois eles eram pecadores. Mas agora, todos os dias, nós temos acesso pleno ao nosso Deus por intermédio do Senhor Jesus. Lendo aqui a passagem, diz o seguinte, né, que a gente trouxe aqui, Hebreus 7, versículo 27, é dito o seguinte aqui, pelo escritor de Hebreus, que não necessitasse, né, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Porque isso ele fez uma vez só, oferecendo-se a si mesmo, né? Jesus ele não precisa oferecer ofertas, porque ele já pagou e já cumpriu com o propósito das leis cerimoniais, né, que era ali as leis de sacrifícios que simbolizavam a ele, oferecendo-se como sacrifício pelo pecado, fazendo o sacrifício definitivo. E logo, né, a gente tem acesso também ao nosso Deus todos os dias por causa do Senhor Jesus, né? E outra questão também, meus irmãos, que essa passagem ela refuta, é a questão da intercessão dos santos, né? A gente não pode pedir para os mortos intercederem pela gente, até porque, né, não existe vida após a morte, isso no sentido de logo após eu morrer, eu já ir para o céu ou ir para o inferno, né? Que também são doutrinas ali que acabam não sendo bíblicas, né? A Bíblia ela não dá base bíblica para isso, né? É, inclusive, mais uma vez aqui também destacando para aqueles que têm dúvidas sobre isso, recomendo também que assistam a série Luz na Escuridão, que da mesma forma estará no perfil do canal, na descrição, que também destaca, né, ali o estado dos mortos, né? E outros temas aqui também bem interessantes, né, de se destacar, o aniquilacionismo, né? Também, que é outro ponto que a gente pode destacar, que também tende, né, ali a ser explicado, né? E é preciso também para que a gente compreenda plenamente, né, ali é, a doutrina bíblica, né? Então, né, como a gente, segundo, né, a doutrina bíblica, como não há isso, e no caso ali é a vida, logo vida, né, após a morte, depois de eu morrer, ou ir para algum local já de cara, né? Mas não é assim, né? Tem o sono da morte, conforme Jesus ele mesmo ali faz a comparação, né? Ele compara a morte a um sono. E também, né, tem essa questão aqui de refutar, né, ali a questão da intercessão dos santos, né? A gente não pode pedir para que um morto ore pela gente. Isso não tem como. Se a gente fazer isso, o máximo que pode acontecer é aparecer um demônio ali, ou um anjo, um demônio ali, né, disfarçado de luz, como a gente sabe, né? Até mesmo esses demônios, eles podem ali se disfarçar de anjos de luz, né? Tem até uma passagem que Paulo ele fala que Satanás, ele se disfarça, né, ali de anjo de luz. Ó, Paulo ele diz o seguinte, 2 Coríntios 11, versículo 14, é dito o seguinte aqui pra nós, né? 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, no máximo, se a gente pedir intercessão para algum santo, que ocorra ali, né? No máximo, que algum anjo, algum demônio disfarçado ali de anjo de luz apareça para nós, né? Porque não há outro mediador. Eu não vou pedir para Maria interceder para mim. Eu não vou pedir para Pedro interceder para mim. Eles estão no sono da morte e estão aguardando, né, a vinda de Jesus, para que eles possam ser ressuscitados, né? Ou então a gente vai entrar, né, na heresia ali que até no capítulo anterior a gente acabou abordando, que se eu não me engano era Emineu e Alexandre eles pregavam ali, né? Também Paulo ele fala lá em 2 Timóteo, Emineu e Fileto, que eles pregavam que a ressurreição já havia acontecido. A gente não pode admitir isso, né? Então fica claro aqui que nem não há vida logo após a morte, né? Fica bem claro isso pra gente. Mas que também a gente não pode pedir a oração pelos mortos, né? A gente não pode pedir intercessão
dos mortos, porque o nosso único intercessor é o Senhor Jesus e também, no caso, o nosso único mediador é o Senhor Jesus, né? E, aliás, também intercessor, no sentido ali entre nós e Deus, né? E a gente pode pedir intercessão aos nossos irmãos também, mas o nosso mediador sempre será ali o Senhor Jesus. Então, não tem outros mediadores, né? Ali que a gente possa pedir a não ser o Senhor Jesus. Eu não posso pedir para Maria, eu não posso pedir para Pedro, eu não posso pedir para Paulo, porque eles estão no pó da terra, estão dormindo no sono espiritual, né? No sono, na verdade, ali da morte, esperando, né, que Jesus volte para que eles possam ser ressuscitados, né? E assim, né, todos ali compartilhem, né, da salvação que é a vida eterna. Então fica claro aqui também outra questão que esse versículo ele refuta, é a intercessão dos santos, que também não é uma doutrina correta, é uma doutrina errada, né? Essa questão de intercessão dos santos e não é bíblica, tá? Isso aqui deixa bem claro que só existe um mediador entre Deus e os homens, né? Que é Jesus. Prosseguindo agora para o próximo versículo, é dito o seguinte aqui por Paulo, né? No caso, o próximo versículo não, né? A próxima quebra que foi feita, Paulo ele fala, né? Adverte, no caso ele diz, né? Jesus Cristo, homem. Aqui Paulo ele destaca claramente a humanidade de Cristo. Ele é o Filho de Deus e também é 100% homem, assim como nós. Né? Ele afirma ali, né, claramente a humanidade de Cristo, né, a humanidade ali do nosso Senhor Jesus, e ele é o Filho de Deus, tá? E 100% homem, assim como nós. Claro que sendo sem pecado, né, e ofereceu ali a si mesmo como resgate. Sua obra de mediação se baseia justamente em sua obediência e sacrifício, conforme Hebreus 2, versículo 17. É dito o seguinte: porque isso em todas as coisas convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencessem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Então, convinha que Cristo ele fosse gerado e feito que nem nós, né? Convinha que isso ocorresse, né? E é isso que está sendo abordado pelo escritor de Hebreus. Convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos. Ou seja, e nem isso a própria Bíblia ela afirma. A Bíblia aqui a gente vê em Hebreus, Jesus Cristo convinha que ele fosse feito semelhante, não igual. Então fica claro que há uma diferença, e essa diferença é o pecado. Jesus foi o único homem que viveu perfeitamente, não teve um pecado sequer, e viveu de acordo com a vontade de Deus, agradando a Deus. Essa foi a diferença de Cristo para nós, né? Ele foi perfeito enquanto nós somos falhos, né? E era necessário que isso ocorresse para que ele fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencessem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Então, fica claro aqui, né, essa questão também da plena humanidade de Cristo. Até porque, se Jesus ele fosse Deus, não seria semelhante, né? Nem um pouco, porque Deus ele é infinito, Deus ele é muito além da nossa compreensão. Ele não seria semelhante a nós, né? Então, essa passagem ela torna-se também ali meio que meio que é, eu diria que nem fazeria tão sentido se a gente cresce na Trindade, porque se Jesus ele fosse Deus, de forma alguma Jesus ele seria semelhante a nós. Eu diria que é somente ali no ponto, mas no modo de ser, né, no caso ali no modo de agir, né, ele poderia ali, mas eu diria que seria até um teatro, né, de certa forma. Mas não. Jesus Cristo ele foi feito semelhante a nós, no sentido de realmente ser plenamente homem. Ele só não havia pecado, ele só não havia erro. E venceu, né, ali tudo. E obteve ali, né, claro que pela misericórdia de Deus, a reconciliação, né, por causa dali, né, ele operou, né, ali a reconciliação por causa dos pecados do povo, né. Então, logo, né, aqui, fica bem clara essa questão também, da plena humanidade de Cristo, né, Jesus ele foi plenamente homem, né, e a gente pode ter essa certeza, né? Não podemos ter dúvida. Jesus ele foi homem, né? E dessa forma também até a cruz, né? Faz sentido. Porque também não faz sentido que um Deus morra, né? Mas que se for um homem, aí sim, né? Então Jesus ele foi feito tudo semelhante a nós. Isso no sentido de ser um homem que nem nós. Só que havia uma diferença e isso era o pecado, né? Ele não havia pecado diferente de nós. Então, aí ele foi, né, e se tornou um sumo sacerdote misericordioso e fiel
em todas as coisas que pertencessem, né, ali a Deus, e hoje ele está à direita de Deus, né? Cristo, ele venceu o pecado. Então nós temos essa confiança, temos essa certeza de que poderemos vencer, né? Pois se Cristo venceu, seremos vencedores não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus. É isso que também 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, né, aqui acaba nos trazendo, né? Bem profundo mesmo essa passagem. O tanto de coisa que isso aqui nos ensina é realmente uau, né? A gente fica uau mesmo. Muita coisa que essa passagem nos ensina. Prosseguindo agora, é 1 Timóteo capítulo 2, agora no versículo 6. É dito o seguinte por Paulo: o qual se deu a si mesmo em preço da redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, o qual no caso ali, né, ele falando, o qual se deu a si mesmo, né, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Isso é o versículo 6 ali de 1 Timóteo capítulo 2. Então, Paulo aqui dizendo, né, aqui na primeira parte, o qual se deu a si mesmo, ele está basicamente dizendo que Cristo não foi forçado a entregar-se. Ele voluntariamente ofereceu a própria vida. Isso cumpre o que ele disse em João 10, dos versículos 11 ao 18, que é dito o seguinte. João 10, dos versículos 11 ao 18. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a que as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Jesus, ele deu a vida para tomar dela de novo, a vida dele de novo. E ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha e espontânea vontade, né? Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai, né? Então, Jesus, ele tinha essa autoridade, né? Ali por parte de Deus ali, né? Claro que foi Deus que ressuscitou, né? Ali o Senhor Jesus, mas ele tinha essa autoridade nessa questão de dá-la para retomá-la, né? Ele foi dada essa autoridade, a gente sabe, né? Ali Jesus, ele afirma, se eu não me engano, em Mateus 28, todo o poder me foi dado, né? Debaixo do céu, né? Em toda a terra. Então, abrindo aqui, no caso, Mateus, capítulo 28, no versículo 18, se eu não me engano, é dito. E chegando Jesus, né, ali falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Poder derivado. Jesus, ele tem poder derivado, né, ali. Ou seja, vem do nosso Deus, né? Então, Jesus, ele não foi obrigado ali a entregar-se, né? Mas ele voluntariamente se ofereceu. Ele ofereceu a própria vida, né, para que nele nós pudéssemos ali, né, ter a plena redenção de nossos pecados. Que forte, né, meus irmãos, essa questão, né? A gente vê também o amor, né, do Senhor Jesus por cada um de nós, né? Ele deu a sua vida por amor à igreja, né? Por amor àqueles que ainda assim, né, buscariam e também já buscavam viver de forma do agrado do nosso Deus. Então a gente vê aqui o grande amor também do Senhor Jesus, né, que ofereceu a sua própria vida para pagar o preço, né, do pecado, né? Sofreu tudo aquilo, né? Aquele sofrimento, tudo isso com o propósito de pagar o preço dos nossos pecados e assim nós termos a plena redenção. Então, né, é isso que Paulo tá falando aqui, ele deu a si mesmo, ele mesmo se entregou, né? Ninguém o obrigou, né? Ele se entregou ao Pai e deixou que a vontade do Pai prevalecesse, isso de pura e espontânea vontade, né? É isso que Jesus ele tá dizendo aqui. Também aqui em João 10, né? E no caso aqui Paulo, ele tá falando, né? E agora, ele também diz, né, em preço da redenção por todos. A ideia de redenção remete ao pagamento de um resgate. No Antigo Testamento, a libertação de Israel, né, ali do Egito, de Israel do Egito, já era vista como um ato de redenção.
Deuteronômio 7:8 é dito o seguinte: Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão da mão de Faraó, rei do Egito. Aqui Paulo mostra que Jesus ele é o resgate definitivo, não apenas para Israel, mas para todos os homens. Essa mesma verdade aparece em Tito 2, do versículo 14, que também nos é dito o seguinte: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então Jesus ele se deu a si mesmo em preço da redenção de todos, né? Ele se ofereceu em todo aquele sofrimento, que ele até também teve medo, ele temeu, suou sangue, mas ainda assim pagou o preço, fez a vontade de Deus. E o preço de tudo aquilo é que se perseverarmos, nós podemos obter ali, perdão, a salvação, né? E plena redenção através dele, não por nossos méritos, mas unicamente através dele, para que nós pudéssemos ser salvos, né, ali em sua vinda, né, em sua segunda vinda. Então a gente vê aqui também a misericórdia por parte do nosso Deus, né, que acaba ali tolerando a gente, né, a gente pode dizer isso, né, acaba ali sempre ali, eu não diria nem tolerando, né, mas acaba ali nos ajudando, nos auxiliando, tendo a misericórdia para com a gente, né, e nos amando em todo momento, né. Então até o ponto ali de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas antes tenha a vida eterna. Então, esse é o amor de Deus. Juntamente também, né, ali, conforme a gente leu na passagem, né, também fazendo essa meditação, o amor do Senhor Jesus, ao ponto de se oferecer a si mesmo também para que nós pudéssemos ser salvos, né, dessa vida de pecado, desse peso que o pecado nos traz. Então, Jesus ele nos trouxe nessa salvação que certamente nós devemos acatá-la e trazê-la para nossa vida e realmente tomarmos posse dela, né? Para que no dia de sua vinda nós possamos participar das bodas do Cordeiro, né? Então, é bem importante destacar isso também, né? Acaba nos fortalecendo e dando motivos, né, para perseverar. A gente se enche, né, de alegria quando lembramos, né, dessas promessas que nos foram deixadas. Prosseguindo agora para a próxima parte, para servir de testemunho a seu tempo. O sacrifício de Cristo foi testemunho perfeito da vontade de Deus, manifestando no tempo devido. Em Gálatas 4, no versículo 4, Paulo ele usa uma expressão semelhante. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi revelado no momento certo, como testemunho da fidelidade e justiça de Deus, né? No momento certo ali, Cristo ele foi revelado, né? Esse é o sentido de enviou, né? Outorgou, né? Foi dado a Cristo, né? No caso ali, Cristo ele foi manifestado, né? No caso ali, ele foi enviado, Cristo ele nasceu, né? Ali no momento certo, né? Ele foi criado no momento certo, isso no ventre ali de Maria, né? A partir daquele momento, Cristo ali, ele foi, né? Ali, foi fecundado, né? O óvulo ali, né? De Maria. Logo ali, ela, após concebeu ao Senhor Jesus. E esse é, né, o nosso Salvador, do qual a gente depende para alcançar a vida eterna, né? Então, foi ao seu tempo, né, ali, manifestado, né, para servir de testemunho ao seu tempo. E até hoje, né, nós é lembrado, né, isso que o Senhor Jesus Cristo ele fez, né, ali por cada um de nós. É importante que também meditemos nisso, né? E para não tardar tanto, né? E a minha garganta também se encontra um pouco aqui meio que um pouco mais forçada, né? Mas farei aqui, creio eu, que até o versículo 7 a gente concluirá, né? Embora que eu achasse que seria possível fazer, né, até o fim. Vamos deixar, né, ali a outra parte para uma parte 2. E é bom que assim a gente também extrai, né, de uma forma menos pesada. Isso eu diria de uma forma menos, é, menos ali no caso, por a gente estar aqui há menos tempo, mais tempo, né, por ter menos tempo, a gente ter cessado aqui, retirando esses estudos desses 7 primeiros versículos. Creio que extraindo até aqui a gente consegue meditar um pouco, aplicar em nossas vidas o que for preciso. E no próximo estudo, né, se for da vontade de Deus, né, na parte 2 dessa passagem, desse capítulo,
a gente extrai ali o restante que esse capítulo tem a nos trazer. Então, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7 é dito o seguinte: para o que foi constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quando Paulo afirma para que o que foi constituído pregador e apóstolo, ele diz, né, e afirma que foi designado por Cristo, né, para essa missão. Ele mesmo diz ali, digo a verdade em Cristo. Então, ele está dizendo com autoridade, né, em nome do Senhor Jesus, que ele está dizendo a verdade, e nós sabemos disso. Paulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, né, através dos relatos bíblicos, e logo, ele foi designado apóstolo. E isso confirma o que ele sempre enfatiza em suas cartas. Sua autoridade apostólica não vem dos homens, nem de qualquer pessoa por aí, mas do próprio Senhor Jesus. Isso a gente também vê em Gálatas capítulo 1, versículo 1, que Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo, entre parênteses é escrito, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, é deixado claro isso, né? Também aqui, que o apostolado de Paulo foi confiado não por qualquer homem, mas pelo Senhor Jesus mesmo, né? Que ali lhe foi concedido essa essa oportunidade, né? Esse talento ali, lhe foi confiado esse talento de estar ali na verdade, né? E pregando também a mais pessoas, e nós vemos, né, o que ele fez também, né? Logo também Paulo, ele serve como um exemplo, né, de cristão, né, para cada um de nós, e como também nós podemos viver, claro que tendo o Senhor Jesus como primeiro lugar, né? No caso, isso no sentido de maior exemplo, né? Jesus, ele é o maior exemplo, é a maior autoridade que a gente pode dizer que deu um exemplo como um homem mesmo, uma pessoa 100% homem, é o Senhor Jesus. Mas também os apóstolos são, né, ali, principalmente em relação ao apóstolo Paulo, é um exemplo que a gente também pode se inspirar para como viver, né, nesse mundo, né, como ser um cristão que dá o bom testemunho. Prosseguindo, Paulo diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto. Essa expressão, ela reforça a autenticidade do seu chamado. Havia quem questionasse sua autoridade, né? A gente sabe que muitos acabavam também duvidando, né? Creio que até naquele tempo acabavam duvidando. Hoje também tem pessoas que fazem isso, né? Questionam a sua autoridade. E por isso ele declara solenemente diante de Cristo que não está inventando ou exagerando, o que é semelhante a Romanos 9, versículo 1, onde Paulo, ele nos diz o seguinte: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Né? Paulo ali afirmando que em nome do Senhor Jesus ele não mente, né? Tá declarando com certeza e autoridade ali, né, que o seu apostolado, o seu ministério ali, né, de pregador, né, foi concedido ali pelo Senhor Jesus, né? Do qual ele foi constituído, né, ali mestre ou doutor, né, ali dos gentios, né? E aqui, nessa parte onde ele diz, né, e doutor dos gentios, né, não só apóstolo, mas também doutor dos gentios, é um ponto central ali que a gente pode destacar. Paulo, ele foi separado especialmente para levar o evangelho aos gentios, que são os não-judeus. Isso cumpre Atos 9,15, quando Jesus disse a Ananias, é dito o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, olha aí, meus irmãos. Paulo, ele foi escolhido principalmente para levar o nome do Senhor Jesus aos gentios. Converteu os judeus? Certamente converteu os judeus, mas principalmente os gentios. Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, né? Porque foi ele que acabou viajando ali, né? No caso ali, né? Ao redor ali do que ali, da região, né? Fora de Jerusalém, para pregar a verdade aos gentios. Então, Paulo aqui, mais uma vez falando, em verdade ele diz que ele foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, tudo isso em nome do Senhor Jesus. E ele afirma que não mente, né? Isso com os relatos bíblicos a gente também tem ali a certeza, né? Pois nós não duvidamos ali da palavra do nosso Deus e nem o que ela nos traz, né? Então, Paulo ali, ele é, né, o apóstolo dos gentios também, né?
Claro que no sentido ali simbólico, né? Claro que o apóstolo Paulo, né? Ele também é apóstolo dos judeus, entretanto. É mais no sentido de que ele trouxe mais gentios para a fé, né? E ele se dedicou mais aos gentios. E partindo agora para a finalização, né? Isso também com a finalização do versículo, ele também afirma na fé e na verdade, né? Ele fala na fé e na verdade. Paulo não apenas pregava palavras, mas sua mensagem estava fundamentada na fé em Cristo e na verdade revelada por Deus. Ele sempre destacava que o evangelho não era filosofia humana, mas a verdade divina. Vemos o seguinte em 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. É dito o seguinte por Paulo: Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, né, ali aí entre parênteses, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Então, não só Paulo, mas também creio que todos nós, quando a pessoa se converte ao evangelho, e até mesmo nós, quando recebemos a palavra, né, meditamos nas escrituras, devemos dar graças, né, porque nós recebemos essas palavras não como palavras de homens ou palavras qualquer, mas palavras inspiradas pelo nosso Deus e basicamente palavras, né, ali de Deus, que certamente é viva e eficaz e opera em nós, né? E os nossos ali que cremos, né? A palavra de Deus ela não opera em quem não crê, mas naqueles que creem e buscam viver segundo a vontade do nosso Deus. Então, meus irmãos, espero que os irmãos tenham compreendido em parte, né, aqui, ao menos, isso que eu trouxe aqui para os irmãos sobre o 1 Timóteo capítulo 2, né, também ali é bem interessante a gente meditar aqui. Espero que os irmãos tenham compreendido, tenham sido edificados, né, renovados através dessa mensagem que hoje eu vos trago. Que os irmãos tenham aprendido alguma coisa. Caso haja dúvida, deixe nos comentários. Deixe também nos comentários o que os irmãos acharam, né? Se foram edificados, se gostaram do estudo, né? Certamente tudo isso colaborará, né? Principalmente também ali para a divulgação, né, do Evangelho do Reino. Os irmãos fazendo ali o papel, né, de contribuir, ajudando com que o algoritmo do YouTube entenda, né, que os irmãos estão gostando, né, aqui do estudo e logo assim mais pessoas são alcançadas por meio da verdade, porque o YouTube, né, ali ele recomenda, né, essa mensagem a cada vez mais pessoas, né? Então, espero que os irmãos tenham sido edificados, tenham compreendido, né? Aqueles que não são inscritos se inscrevam no canal, né? Como já disse, busco fazer aqui estudo todas as segunda-feiras às 9 horas. Convido-lhes também, aqueles que são novatos, a fazer o discipulado, a ver os pontos de fé da Igreja de Deus, né? Isso tudo em relação à Igreja de Deus. Estará no canal, mas também aqui no perfil do próprio, no caso na descrição, mas também no perfil do canal. Certamente serão bem-vindos. Assistam as séries, né, que eu acabei aqui recomendando, né? Certamente também será libertador, convido-lhes também. Todos serão bem-vindos. E espero, né, que os irmãos tenham compreendido a mensagem que hoje eu vos trago, né? Embora que um pouco mais breve, né? Mas certamente, se assim for da vontade de Deus, né? Na próxima semana, também com a garganta um pouco melhor, né? Poderei trazer ali o restante do estudo, né? E assim a gente fechar o capítulo 2, né? Ali de 1 Timóteo, né? Ali das cartas ali das epístolas deixadas ali por Paulo a Timóteo, né? Isso, 1 Timóteo capítulo 2. Então, fomos até o versículo 7 e na próxima semana seguiremos do 8 em seguinte, né? Então, agradeço a cada um que ouviu essa mensagem, agradeço a cada um que veio aqui assistir essa breve meditação e espero que todos tenham sido edificados, que todos tenham gostado, né? E nesse momento eu despeço aos irmãos com a paz seja convosco, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima semana, né? Se assim for da vontade do nosso Deus e se assim Ele nos permitir. E que assim Deus nos conceda uma ótima noite de sono, em nome do Senhor Jesus.